Queridos, graça e paz a todos vocês. Graças a Deus, mais um dia, mais uma semana que se inicia e nós continuamos na presença do nosso Deus, buscando a compreender a sua palavra, buscando a compreender os seus ensinos. Quero agradecer a você que está me acompanhando pela internet, pelo YouTube. Pedir a você que, por gentileza, se você não for inscrito no meu canal, que está iniciando, é pequeno, que você possa se inscrever, o botãozinho lá, se inscreva, e que você possa dar o seu ok, dar a sua contribuição se você achar pertinente. Se você não achar, pode dar o seu dislike também, não tem importância. O importante é que você seja sincero. E compartilhe o vídeo com mais alguém, para que nós possamos crescer e possamos alcançar mais pessoas através dessa mídia social. Que possamos expandir a palavra de Deus cada vez mais para quem está precisando. Amados, eu estou fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo, para dizer para você da minha preocupação e do meu medo dos últimos dias com o que está acontecendo em nossa volta. Circula nas mídias sociais, principalmente no Facebook e no YouTube, um vídeo de um pastor, que eu não vou, tem o nome dele aqui e tudo, mas não vou citar o nome dele por questão de ética. E esse pastor, esse irmão, ele, tomado de uma emoção, de uma, não sei a razão, os motivos, cada um sabe, e cada um de nós prestará conta individualmente a Deus por aquilo que falamos e fazemos. Nada está fora do controle de Deus. Mas esse irmão, ele gravou uma profecia, ou várias profecias em uma só, alarmando e amedrontando, de certa forma, ao povo cristão, sobre um pseudo acontecimento catastrófico que acontecerá no dia de amanhã, a partir das 0 hora, em que ele afirma categoricamente na sua profecia que os mercados, pessoas vão caírem mortas no chão, nas calçadas, nos bares, e onde tiver ser humano, na rua, esse vai cair morto, porque ele viu, Deus falou com ele, e um cavaleiro amarelo, cavaleiro da morte, passa exterminando as pessoas. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com aqueles que Ele chamou. Amém, queridos? Eu queria que você lesse a sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu ao pastor Timóteo, a partir do capítulo 2, a partir do versículo de número 15. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Queridos irmãos, Paulo pede a Timóteo que evitasse esse tipo de coisa e que se apresentasse diante de Deus como obreiro de que não tem de que se envergonhar. Ponto. Na justificativa desse profeta que gravou o vídeo, eu tenho também o vídeo da justificativa dele, ele diz, e ele chama os demais pastores, aqueles que estudam a palavra, aqueles que procuraram uma informação ou uma formação teológica, que procuram conhecimento mais apurado das Escrituras para poder manejar bem a palavra. Ele chama esses colegas, esses nossos pastores, irmãos, homens de Deus espalhados por aí, de idiotas. Ele chama a gente de burro e por aí fora vai. As palavras dirigidas, e eu me senti ofendido por isso, porque eu tenho procurado estudar, conhecer a palavra de Deus para poder ter uma palavra rima para mostrar ou para passar para aqueles que estão sob o meu cajado, sob minha responsabilidade pastoral. Eu procuro estudar e acho que o conhecimento não ocupa espaço.
Então ele ofendeu a nós outros com as suas palavras, mas que o Senhor possa esclarecê-lo futuramente, que ele possa se arrepender e se colocar diante de Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar, porque o que ele fez é de envergonhar. Amém? Eu queria então, além desse texto, comentar outros textos com você. Pedir para que você tivesse nas suas mãos aí a sua Bíblia, caso você não tenha. Depois pegue a referência que eu vou deixar aqui e leia na sua casa ou leia no seu celular, onde você estiver e puder, para que você possa ter uma compreensão maior sobre a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, em que o autor dessa carta escreve àquela igreja, e ele diz assim, Hebreus, capítulo 4, versículo 11, a partir do versículo 11, ele diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13 enfatiza, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Queridos irmãos, não há nada encoberto aos olhos de Deus. O Senhor, nosso Deus, ele tem um propósito em seu coração, ele tem um desejo em seu coração de que nós venhamos a saber o que vai acontecer. Mas há coisas nas Escrituras Sagradas que não cabe a nós ficar especulando. E com relação ao futuro, às coisas futuras, o que está revelado é para o nosso conhecimento. O que não foi revelado, não é. Portanto, não cabe a mim ficar fazendo ilações ou especulações acerca do futuro, de coisas que podem ou deveriam acontecer segundo o meu querer e a minha vontade. A palavra diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então não tem ninguém fora da presença de Deus, não tem ninguém fora do conhecimento de Deus. Você não pode, eu não posso, ninguém pode fugir da presença do Senhor. Se alguém tenta colocar no meu coração, na minha vida, um medo, um terror, um pavor, é porque essa pessoa não conhece ou não sabe que aqueles crentes, pessoas que se renderam a Cristo, que se entregaram a Cristo, estão debaixo da proteção dele. Nós estamos guardados debaixo da potente mão do nosso Deus. O que poderá nos fazer o homem? O que pode acontecer comigo que Deus não venha saber? Quem pode fugir da presença de Deus e ficar escondido da presença de Deus? Esse moço, na sua profecia, ele diz que no dia 30 de março, na madrugada, será a madrugada do terror. E ele pede, entre outras coisas, para que as pessoas unge a casa, ele diz assim, unge a casa de vocês, portas e janelas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para esse pedido dele, ungir a casa de vocês, portas e janelas. Ungir com quê? Ele está fazendo uma mistura de textos sagrados para poder trazer um pânico ao coração da igreja, do povo, daqueles que são fracos na fé, que não têm firmeza. Porque o texto que diz sobre ungir portas e janelas se trata apenas, e tão somente apenas, do sangue do Cordeiro derramado lá no livro do Êxodo, quando por ocasião da 10ª praga,
de Deus ao povo egípcio. Queridos irmãos, nenhum outro sacrifício será feito, nenhum outro tipo de sangue será derramado, exceto o sangue de Jesus, que será e que precisa ser passado aqui, no nosso coração, na nossa mente, e não em portas, em janelas. Se ele está dizendo que é para ungir com óleo, me diz aonde está escrito isso na Bíblia Sagrada, que eu não conheço, e desafio algum irmão a me mostrar isso na Bíblia. Primeiro, irmãos, não existe óleo ungido. Para começar, não existe óleo ungido. Isso é um engano, é uma mentira. Óleo representa o Espírito Santo de Deus e logo ninguém pode ungir o Espírito Santo de Deus porque ele é a unção. Então não existe óleo ungido, óleo é para unção. Eu fico triste porque, infelizmente, por falta de conhecimento nas Escrituras. E aí o Senhor Jesus lamenta, dizendo que o meu povo erra por não ter conhecimento. O Senhor lamenta que a falta de conhecimento é que leva o povo ao erro. Eu queria convocar, pedir a você, sei que o vídeo já está ficando extensivo, já vai para 11 minutos. Mas eu queria que você abrisse também aí a sua Bíblia em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo de número 23. Abra depois, se você não tiver tempo agora. Jeremias, vou repetir, capítulo 23, versículos 23 em diante, que diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Queridos irmãos, ninguém pode, eu vou repetir, ninguém pode, o Senhor questiona, quem pode esconder dele? Se Deus tem um juízo para derramar sobre a face da terra, e ele tem, só não sei quando será, se dia 30, se dia 31, se dia 2, se dia 1º, se dia 20. Não é ficando tocado dentro da minha casa que eu vou estar livre disso. Você sabe o que Deus espera de mim e de você, meu irmão, minha irmã? É que você se arrependa dos seus maus caminhos. Pare de contar mentira. Pare de fazer coisas erradas. Pare de fazer aquilo que desagrada a Deus. Arrependa-te, conserta a tua vida com Deus, coloca a tua vida no altar de Deus, coloca teu joelho no chão, a tua boca no pó e diz para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, pobre, cego, miserável, pecador. E pare em nome de Jesus e ficar correndo atrás desses enganadores. Todo dia, quase todos os dias, em todo o tempo, a gente passa, vira e mexe, escuta um camarada desse transtornado, não sei por que razão, motivo ou circunstância, eles saem apregoando terror, aterrorizando pessoas com falsas profecias. Queridos irmãos, a palavra de Deus tem uma série de ensinamentos. O próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, ele nos diz sobre o que sucederá com a raça humana, escatologicamente falando, e ele diz assim, quando vocês ouvirem falar de guerras, de morte, de fome, de peste, de terremotos, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, filho contra mãe, e por aí afora vai. Quando vocês ouvirem isso, sabei que isso ainda não é o fim. São só os princípios das dores. Mas eu quero dizer para você uma palavra para o seu coração. Se você se render a Cristo, se você se entregar a Ele, se você confiar nele, Ele é poderoso
para te guardar. Ele é poderoso para te segurar nas suas mãos e te livrar de todo o mal. Amém? Confia no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Coloca teu joelho no chão quando você for orar. Humilha. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Humilha-te diante do Senhor teu Deus e diga para Ele: Senhor, nós precisamos da sua ajuda. A tua igreja precisa da tua ajuda. O teu povo precisa da tua ajuda. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais um conselhozinho rapidinho. Pare de seguir redes sociais. Siga as Escrituras Sagradas. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, se você não pode ler mais do que um. Ah, pastor, não tenho tempo, eu não sei ler. Hoje não tem desculpa para nada. Se você não sabe ler, tem uma Bíblia em áudio, você clica lá e ouve alguém lendo para você. Peça ao Espírito Santo que te dê entendimento. A Bíblia diz, Tiago falou, que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá abundantemente. Não vá atrás desses camaradas, falsos profetas, mentirosos profetas. Irmãos, volto a gravar, se Deus permitir, outro vídeo no dia 1º. Amém? Em nome de Jesus.